Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Bem-vindo, você que está fiel acompanhando as aulas, Deus o abençoe pela perseverança. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso, que vai ser hoje a aula sobre o que você está lendo aí, o inferno, né? Vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho quem vai para o inferno, se sai de lá ou não, por que não tem saída e etc. Vamos mergulhar um pouquinho nesse tema, tá bem? Que é tão discutido hoje, né? Pouca gente acredita no inferno, né? E é algo real e é dogma de fé, a crença no inferno também, ok? Então vamos iniciar rezando, pedindo luz ao Divino Espírito Santo sobre nós para esta aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Santas almas do purgatório, rogai por nós. Santos de Deus, rogai por nós. Santos anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos lá. Como o padre disse, o inferno também é dogma de fé. Quem nos ensinou foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? E Jesus falou claramente sobre o inferno diversas vezes. Portanto, existe, tá bem? E é terrível. E nós vamos ver um pouquinho disso para que a gente, né, peça continuamente a Deus que nos livre do inferno. Nossa Senhora em Fátima ensinou essa oração que a gente reza entre as dezenas do terço. Ó meu Jesus, Nossa Senhora que ensinou. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora em Fátima falou do inferno. O inferno foi mostrado para muitos santos e a gente vai aprofundar um pouquinho na aula de hoje. Vamos lá? Antes de falar do inferno em si, né, vamos entrar agora nos últimos dois temas, que é céu e inferno. Tá bem? Antes, vamos ver uma passagem das tantas que tem, onde se fala das duas realidades. Mateus 7, 13 e 14. Veja o que Cristo diz. É bem claro, né, a palavra de Deus a respeito das duas realidades. Eu coloquei os dois juntos porque Jesus geralmente fala das duas coisas simultaneamente, em comparação, né? Veja o que diz Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. E veja o que Cristo diz, ele não mente. E numerosos são os que por aí entram. Então Jesus não só diz que existe o inferno, como diz que são os numerosos os que vão para lá. E veja o que Cristo diz. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram, né? Ah, padre, o inferno existe? Sim, o padre tem que falar que existe, né? Porque, primeiro que Nosso Senhor ensinou, e porque no nosso tempo tem várias e várias ideologias, falsas religiões, seitas, que negam a existência do inferno. Que é muito cômodo, né? Negar a existência do inferno, tipo, não vai ter consequência eterna, eu faço o que eu quero, não vai ter consequência eterna. Tem, Jesus disse que é espaçoso e largo o caminho que leva para a perdição.
e estreito e apertado o caminho que leva para o céu. O caminho de Cristo, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. O caminho do inferno, basta fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Portanto, é bem mais fácil, né, ir para lá. E mais difícil ir para o céu, né, mas muito mais compensador. Vamos então aprofundar no tema. Coloquei uma estatística que eu acho que é interessante para a gente ver quantas vezes Jesus falou sobre o inferno e o céu. Jesus falou muitas vezes. Claro que Jesus falava muito mais do céu, mas também falava do inferno. Vamos lá? Você vai ficar surpreendido. Veja aí. Olha aí. 102 vezes Jesus falou do céu. 102. Só Jesus, fora os apóstolos e etc. E do inferno, Jesus falou 15. Veja que Jesus dava bem mais prioridade a falar do céu. Como eu também vou fazer isso, vou falar mais do céu que do inferno. Hoje do inferno, mas não quero ser muito longo não, para não dar muita audiência lá. Tá bem? Então aqui, ó, 15 vezes Jesus falou do inferno. Falou em Mateus, no Evangelho de Mateus, falou 33 vezes do céu e 9 vezes do inferno. Em Marcos, 16 vezes do céu, 3 do inferno. Lucas, 36 do céu, falou muito, hein? E 3 do inferno. São João Evangelista, que ficou aos pés da cruz, cita o céu, Jesus, 17 vezes. E o inferno, no Evangelho de São João, não aparece nenhuma vez. Tá bom? Ao total, pronunciamentos, passagens de Cristo falando do céu no Evangelho tem 102. E passagens falando do inferno, 15. Ora, ele falou 15 vezes do inferno. Aí vai me dizer que não existe, pô? Como que não existe? Você vai arrancar 15 passagens de Cristo? 15? Se fosse uma perdida, né? Mas 15 passagens sobre essa realidade. Será que é possível um cristão dizer que não existe? Bom, só se contrariar Cristo Senhor, e Cristo não mente, existe, o inferno existe. Tá bem? E o que diz a igreja? Vamos ao catecismo, né? Lembrando que é aquele esquema que a gente faz toda aula. Primeiro o padre mostra o fundamento bíblico, depois o fundamento na tradição, depois alguma revelação particular, no caso se houver, e algum aprofundamento teológico, coisas do gênero. Tá bom? Então vamos ao catecismo da Igreja Católica, o compêndio do catecismo, que na pergunta 212 faz exatamente essa pergunta. Ok, o inferno existe, beleza. Em que consiste o inferno? O catecismo responde: consiste na condenação eterna, portanto para sempre, não tem volta, condenação eterna daqueles que por escolha livre morreram em pecado mortal. Veja que o padre fala, vamos confessar, tem que ficar com a confissão em dia. Pecado mortal pode nos levar ao inferno. O nome já diz, né? Se a gente morre sem pedir perdão a Deus, a gente está fazendo uma escolha livre. A gente escolheu o pecado e depois não pediu perdão a Deus, ou seja, fez uma escolha e ficou naquela escolha. E se morre assim, Deus o livre. Também, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. A gente tem que pedir e clamar muito. A pena principal do inferno, já fala logo de cara, a pena principal do inferno é a eterna separação de Deus. O único em quem o homem encontra a vida e a felicidade para que foi criado e que aspira. Cristo exprime esta realidade com as palavras: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Veja, Catecismo da Igreja Católica. Tá bem? Então, o inferno existe, o inferno é para sempre. Quem é que vai para lá? Quem morre em pecado mortal. Quando que sai de lá? Nunca mais. Né? E qual a principal pena do inferno? Diz aí o catecismo:
a pena principal do inferno é a separação eterna de Deus. Vai ficar longe de Deus para sempre. Tá bem? Ou seja, é terrível. Nós vamos ver como é terrível. Para a gente não quer fugir com todas as forças. Vamos lá. Ainda o compêndio do catecismo. 213. Como conciliar o inferno com a bondade infinita de Deus? Porque muitos questionam assim, mas peraí. Se Deus é tão bom, né, então por que imagina que vai ter o inferno? Esse é o argumento de quem não acredita no inferno. Diz assim, imagina que Deus vai deixar a pessoa lá eternamente, né? Imagina que vai deixar. Deus é bom, então não vai, né? São Francisco de Assis, no começo da sua vida, que ele era muito bonzinho, ele ficava com dó do demônio e falava, tadinho, né? Ele errou, mas Deus pode perdoá-lo. Então ele tinha dó do demônio e consequentemente achava que também o inferno poderia deixar de existir. Mas depois ele conheceu quem é o astuto e entendeu que o inferno é para sempre. E as almas que estão lá também de lá nunca sairão. E aí você pergunta, mas peraí, como que eu vou conciliar a misericórdia infinita de Deus com o inferno? Que é uma pena eterna, tipo, nunca mais tem perdão. Nunca mais sai de lá. Jesus diz com todas as palavras, o pecado contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nem aqui, nem no além. Tá bom? Então vamos ver o que o catecismo responde. Deus, apesar de querer que todos tenham modo de se arrepender, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as suas decisões. Portanto, é o próprio homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se até o momento da própria morte persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Meus amigos, eu vou traduzir em linguagem mais simples. Como é que vai existir o inferno? Bom, Deus respeita a liberdade, né? E como eu disse na aula lá do juízo particular, quando a gente morre, a gente perde o livre-arbítrio. Então a gente pode pedir perdão até o último suspiro. Depois a gente vai ficar congelado. Se a gente estiver do lado de Deus, a gente vai ficar para sempre do lado de Deus. Se a gente estiver em pecado não entra no céu. Deus e pecado não combina. Se for pecado leve, coisa leve, vai para o purgatório. Mas pecado mortal, se morrer sem pedir perdão a Deus, vai para o inferno. E Deus vai respeitar a liberdade da pessoa, né? Por isso que ele diz, orai e vigiai porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Então o negócio é pedir perdão a Deus todos os dias, se confessar com frequência, rezar essa ejaculatória que Nossa Senhora ensinou, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Rezar o terço da misericórdia, quando se comete algum pecado grave, reza o terço da misericórdia, depois faz o correndo o máximo possível para se confessar, para ser perdoado, para voltar à graça de Deus. A gente tem que viver na graça de Deus todos os dias. E se cometer um pecado, rezar para pedir perdão instantaneamente. Não pode brincar com isso, porque você pode ter um infarto fulminante. Imagina, você vai viajar, tem que rezar, tem que pedir perdão, não pode brincar. A gente nunca sabe qual vai ser o último minuto nosso. Então temos que cuidar da nossa salvação, como diz São Paulo, com temor e tremor. Porque nós estamos em risco sempre, tá bem? Estamos em risco sempre, portanto, temos que pedir. Não me deixeis cair em tentação, mas me livreis do mal. Amém, tá bem? Então Deus respeita a liberdade do homem, por isso que existe o inferno. Quando vai para o inferno, eu falei também na aula do juízo particular, quando uma pessoa vai para o juízo particular em pecado mortal, ela pecou, portanto, contra o Espírito Santo. Deus queria dar o perdão até o último instante ela recusou o perdão de Deus.
ou tardou em pedir perdão a Deus, achando que ia ter mais tempo, e morreu. E se morre em pecado sem pedir perdão a Deus, a sentença é inferno. E aí o que acontece? Quando uma pessoa é condenada ao inferno, tudo que ela tinha de bom ela perde. Por isso que Jesus diz naquela passagem: quem tem será dado ainda mais. Quem não tem será tirado até o que tem. Quando uma pessoa é condenada ao inferno, ela fica completamente má. Tudo que é bom, ela perde. Quando uma pessoa entra no céu, tudo que era mal deixa de existir, só vai existir coisa boa no céu, né? E se tiver alguma coisinha leve, vai para o purgatório para ficar só coisa boa para ir para o céu. Agora quem vai para o inferno se torna completamente ruim. Quem vai para o inferno odeia a Deus, odeia ao próximo, odeia a si mesmo. No inferno só tem ódio, não tem amor. Portanto, qualquer pinguinho de amor que tinha vai deixar de existir, né? Vai deixar de existir. A quem tem será dado ainda mais. Quem não tem será tirado até aquilo que tem. Porque foi a escolha da pessoa, e a pessoa vai experimentar a sua escolha para o resto da vida, no caso da eternidade, né? O que é terrível é o inferno. Então a pessoa odeia a Deus, odeia a si própria e odeia o outro, odeia tudo e todos. Não tem um pingo de amor, não tem um pingo de arrependimento, não tem mais nada de bom. De tal maneira que a pessoa nunca mais sairá do inferno, nem os demônios e nem a pessoa. Padre, mas por que o inferno vai ser para sempre? A pena é eterna. Sabe por que o inferno será para sempre? O inferno será para sempre porque lá só tem ódio. Não tem mais um pingo de amor. Eles odeiam a Deus. Os demônios odeiam a Deus. Os homens que forem condenados ao inferno odeiam a Deus. E vamos supor assim: padre, mas Deus é bom, vamos conciliar com a misericórdia de Deus. Deus não pode ir lá oferecer o perdão para todo mundo que está no inferno. Mas deduza você, se no inferno só tem ódio, todo mundo odeia a Deus com toda a força do coração, porque optou por estar lá e é tirado todo o amor, porque eles escolheram isso. No inferno não tem um pingo de bondade, assim como no céu não tem um pingo de maldade. É natureza óbvia, conclusão óbvia. Portanto, se no inferno todos odeiam a Deus, os homens e os demônios, se Deus oferecesse o perdão dele ao inferno, se Deus fosse lá no inferno agora e oferecesse: olha, quero perdoar todos vocês e levar todos vocês para a vida eterna, vocês aceitam meu perdão, sim ou não? O inferno ia fazer um coro. Porque odeiam a Deus, não perderiam a chance de ofendê-lo mais uma vez, porque recusaram 1000 vezes, né? Iriam, enquanto estavam vivos, que tinham um pingo de bondade, né? Porque enquanto o cidadão está vivo, ele pode ser ruim, mas tem pingos de bondade. Por exemplo, Hitler, um demônio. Mas ele era bom com as pessoas que estavam do lado dele. Quer dizer, ele não era completamente ruim no sentido de não ter bondade nenhuma, não. Ele era seletivo, né? Ele odiava todo mundo, menos os dele. Então tinha alguma coisa de bom. Mas quando vai para o inferno, nem isso fica. Ele odeia até os dele, a partir do momento que vai para o inferno. Até os camaradas dele são odiados. Todos são odiados, né? Então veja, se ele negou a Deus 1000 vezes enquanto estava vivo, e Deus ofereceu perdão e dizia não, 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 e protelava e deixava para depois. Agora no inferno, que não tem um pingo de bondade, eles odeiam a Deus. Se Deus oferecesse o perdão, o demônio e os homens e os outros demônios iriam dizer: não queremos o seu perdão, nós te odiamos. E iriam ofender a Deus mais uma vez. Por isso que o inferno é para sempre.
Porque não tendo um pingo de bondade e odiando para sempre, mesmo se Deus oferecesse o perdão, não aceitariam. Portanto, o inferno não é por causa de Deus, é escolha livre do demônio e dos homens. E, mesmo Deus oferecendo, repito, eles negariam a querer, porque odeiam a Deus, não querem ficar do lado de Deus. Deu para entender? Por isso que o inferno é eterno. Não é um problema da misericórdia de Deus. É um problema que agora não tem mais o livre-arbítrio e se firmaram no mal para sempre. Assim como quem está no céu nunca mais sai do céu, não vai para o inferno nunca mais. Assim quem está no inferno nunca mais vai para o céu. Aquela passagem do Lázaro. Mesmo se alguém quisesse passar daqui para lá, não poderia porque tem um abismo intransponível, diz Cristo. Tá bem? Então, foi para o inferno, vai ficar no inferno para sempre. Foi para o céu, vai ficar no céu para sempre. E onde é que a gente escolhe onde vai passar a eternidade? Aqui. Nós estamos nesta vida para escolher se vamos passar a eternidade no céu ou no inferno. Resumindo grosseiramente é isso. Nós somos eviternos e estamos aqui com um livre-arbítrio temporário, enquanto durar essa vida que é breve, que a gente não sabe quando vai terminar, para fazer uma escolha definitiva para a eternidade. A gente tem que escolher entre ficar com Deus para sempre, para isso renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, ou escolher viver do jeito que quiser, sem Deus, e ter radicalmente essa escolha levada à última consequência que se chama inferno. Quis ficar sem Deus? E quis morrer sem Deus? Então Deus vai respeitar a liberdade. Só que essa escolha é terrível, terrível, terrível. E a principal pena é estar afastado de Deus para sempre. Tá bem? Então, terrível inferno, né? Vamos continuar. Fundamentos, significado do nome, passar rapidamente aqui. Para designar o estado de condenação eterna, muitos nomes são aplicados. Vejamos. Inferno, o mais comum, vem do latim infernus, que designa os lugares inferiores, tá bem? Subterrâneos, tenebrosos. Sheol designa morada dos mortos em geral, justos e ímpios. Nesse sentido que se fala da descida de Jesus aos infernos, né? Descida de Jesus à mansão dos mortos. No caso, como se fosse o purgatório, que antes de Jesus ressuscitar, de subir aos céus, o céu estava fechado. Quem abriu o céu foi Cristo. Então quem morria antes ficava numa espécie de purgatório. Existia o inferno e uma espécie de purgatório. Então o inferno já iam aqueles que eram condenados, né? E aqueles que eram justos, que não podiam entrar no céu porque o céu estava fechado, e que não mereciam o inferno porque eram justos, ficavam esperando num tempo, né, de purgação que se chamava limbo, né? Que aí pode escolher se chamar de Sheol. Então quando fala que Jesus desceu à mansão dos mortos, ou desceu aos infernos, ou desceu ao Sheol, significa nesse sentido de libertar quem estava no limbo, quem estava no purgatório, para ir para o céu. Adão e Eva, Davi, São João Batista, São José, todos que tinham morrido antes dele abrir o céu de novo, né? Coisas do gênero, ficavam nesse tal da espera aí, né? Embora aqui é uma coisa tênue, né? Entre a eternidade, que quando você morre você sai do tempo, tá bem? Então, por exemplo, o tempo é uma criatura de Deus, e nós estamos dentro dessa criatura de Deus que se chama tempo. Quando eu e você morremos, a gente sai do tempo e entra na eternidade. Então, por exemplo, você morre, para quem fica aqui, passou 30 anos que você morreu, mas para você passou um segundo, porque você está na eternidade, tá bem? Então quer dizer que as pessoas esperaram um tempão, Cristo abriu o céu? Não, é tudo questão de estar fora do tempo, né? Tudo meio diferente quando sai do tempo. A gente não pode pensar nos padrões aqui da terra
quando a gente pensa sobre a eternidade, tá bom? Então não pode usar esse tipo, então ficar esperando um tempão para nós, né? Porque quem morreu saiu do tempo e está na eternidade, um segundo. Ou não, isso depende de Deus. Mais ou menos assim, quando você dorme, eu e você dormimos, a gente fica dormindo, às vezes quando é sono pesado, 8 horas, e parece que dormiu uma. Parece que sai do tempo, né? É mais ou menos assim com quem morreu. Então quem está no purgatório está na eternidade. Quem está no céu está na eternidade. Quem está no inferno está na eternidade. Não se conta mais com o tempo atual. Então a nossa medida de tempo aqui não é a medida de tempo lá, porque lá não tem tempo, lá é eternidade. Ok? Deu para entender? Então quem ficou esperando lá não quer dizer que ficou esperando um tempão. Pode ter sido um segundo ou nada, né? Ok? Outro nome, Geena. Em Jerusalém havia um vale que pertencia a um homem chamado Rinom, donde a designação que lhe cabia, Ge-Rinom, G igual vale. Então vale ficou Geena do inferno. E o que acontecia nesse vale? Neste local o rei Acás e Manassés praticava o culto a Baal, um demônio, né? Que consistia em imolar e queimar as crianças em honra dessa divindade, que é um demônio. Essa prática se prolongou até os tempos de Jeremias, de modo que esse vale, Geena, passou a ser chamado lugar de maldição. Em português ficou Geena. Então era comparado com o inferno, entendeu? Por exemplo, tinha como um rio, e lá colocava os corpos que ficavam sendo comidos por vermes, e depois se queimava esses corpos. Até hoje, por exemplo, na Índia, se morre e jogam as pessoas no rio Ganges. E as pessoas ficam lá putrefando no rio, depois são recolhidas, depois são queimadas. Então, isso era tido como um lugar do inferno, uma antecipação do que seria o inferno eterno, onde tem germe, o germe te comerá para sempre, e o fogo eterno, ok? Mas isso é só questão de nomes e de comparações que as pessoas faziam com o inferno. O que há de pior aqui vai acontecer eternamente lá. Também ser comido por vermes e queimar eternamente. Fundamento bíblico. Antigo Testamento, Isaías 6:24. E quando se virarem, poderão ver os cadáveres daqueles que se revoltaram contra mim, porque o verme deles não morrerá e o seu fogo não se extinguirá. Acabei de falar. Né? E para todos serão um espetáculo horripilante. Então veja, verme que não morre, fogo que não se extingue é um castigo para sempre. Então já faz referência ao inferno, tá bem? Inferno eterno. Daniel 12:2. Naquele tempo surgirá Miguel, São Miguel Arcanjo, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação, como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos do seu povo, serão salvos todos aqueles que se acharem escritos no livro da vida. Está falando do fim dos tempos, como o Apocalipse. Muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, ressurreição da carne. Todos vão ressuscitar no fim dos tempos. Uns para a vida eterna, outros para ignominia e infâmia eterna, morte eterna. Né? Então veja aí, já a profecia de Daniel falando da ressurreição da carne, quando Jesus vier julgar os vivos e os mortos, e já prenuncia o batalha de São Miguel e a perseguição aos cristãos como nunca houve, como está no Apocalipse. Né? Então já fala da morte eterna, da vida eterna. Novo Testamento. Bom, só Jesus falou 15 vezes. Né? Eu não vou citar 15 passagens sobre o inferno de Jesus. Vou citar algumas de Jesus, algumas dos apóstolos, mas você tem em mente que só Jesus falou 15 vezes do inferno. Parábola do joio e do trigo, Mateus 13. Vamos lá. Deixai-os crescer juntos até a colheita, bons e maus. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, os anjos, arrancai primeiro o joio,
e atai-o em feixes para queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então, o joio vai para o inferno e os bons para a vida eterna. Não vou ler toda a passagem, você já entendeu. O reino dos céus, Mateus 13. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede, que jogada ao mar recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, fim dos tempos, quando chega ao fim, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e joga fora o que não presta. Vai falando da realidade do inferno. Assim será no fim do mundo. Para quem diz, forçou a interpretação. Bom, o próprio Jesus dá aí a resposta. Assim acontecerá no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes, inferno. E outros, os bons, vão para o céu. Marcos 9. Se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta. Melhor te é entrares na vida aleijado, do que, tendo as duas, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde seu verme não morre e o forro não se apaga. Veja aí. Se o teu pé for para ti ocasião de queda, cortai-o fora. Melhor é entrares coxo na vida eterna, do que tendo 2 pés seres lançado no inferno do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cristo foi bem repetitivo nessa passagem. Se o teu olho for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor é entrares com um olho de menos no reino de Deus, do que tendo os 2 ser lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o forro não se apaga. Cristo está insistindo, para ficar bem claro, dá vários exemplos. Mateus 25. Também estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão e não te socorremos? Ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um desses pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno. Portanto, o inferno é eterno. Veja, Jesus fala que é eterno. O catecismo não pode ser diferente. A igreja não fala o que contrariar Cristo. A igreja existe para proclamar o que Cristo diz e não para dizer o contrário. O castigo é eterno, como eu acabei de falar para vocês. E para a vida eterna, ok? E os bons para a vida eterna. João 5:29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro sairão deles ao som da sua voz. Os que praticaram o bem irão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para serem condenados. Veja, todos no fim dos tempos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Ok? Gálatas 5, 19 e 21. São Paulo. Ora, as obras da carne são estas: fornicação. Fornicação o que é? É pecado sexual antes do casamento. Tá bem? Amassos, atos sexuais, ou outras coisas, tudo que se faz antes do casamento, em matéria de sexualidade, a gente dá o nome de fornicação, tá bom? Então, fornicação acontece antes do casamento. Depois do casamento, se acontece alguma coisa fora do casamento, é pecado de adultério. Ok? Então, o que diz aí? Obras da carne são fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, ficar acreditando em
horóscopo, simpatia, cartomante, benzedeira, blá, 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 essas coisas, né? Inimizades, brigas, ciúmes, é obra da carne, obra do cão, né? Que leva a muitos crimes, né? Quantos e quantos assassinatos por ciúmes, quantos suicídios por causa de ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, tudo isso é obra da carne. E tudo isso leva ao inferno, né? Continua São Paulo. Invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Se trata de pecado mortal. E quem morre no pecado mortal vai para o inferno. E quem pede perdão pode fazer toda essa lista. Desde que você peça perdão, vai para o céu. Mas se você não pedir perdão e morre num desses pecados, é pecado mortal, né? E aí? Claro, tem graus de gravidade. Eu não vou explicar aqui o que é um pecado mortal ou não. Aí fica para uma aula de moral que tiver, né? Mas pecado grave é chamado pecado mortal, tá bem? Quando chuta o balde, chama pecado mortal, tá bom? E pecados mortais levam para o inferno. Então tem que pedir perdão a Deus. Você viu que a lista é grande aí, né? A lista é grande. E é fácil ou não é cair no pecado? Claro que é. Duvido que alguém leia essa lista aí e não se identifique com alguma coisa. Vai me dizer que você não tem ciúme de nada. Vai dizer que você nunca brigou, que não tem maledicência, não tem inveja, não tem fofoca. Claro que tem, tá bem? Todo mundo tem algum desses pecados, tá bom? Então tem que tomar cuidado. Veja, quem comete essas coisas, essa lista aí, não herdarão o reino dos céus, caso não peça perdão, né? Se morrer no pecado, só vai para o inferno quem morre no pecado, tá bem? Quem não pede perdão a Deus, chuta o balde e não pede perdão a Deus, ou fica achando que vai durar 40 anos a vida e que vai poder se arrepender e acontece algum desastre e você perde a vida. Deus nos livre, tá bem? Deus nos livre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Rezar o terço da misericórdia, clamar a misericórdia de Deus sem cessar, gente. Não pode brincar com isso. Pecar todo mundo vai, a gente tem que se esforçar para ser santo. Mas tem que pedir perdão a Deus e buscar ser melhor a cada dia, para não só fugir do inferno, mas para agradar a Deus e ser santo. E se possível, entrar no céu direto. Nem pelo purgatório. Isso é o que Deus quer, né? Que sejais santos como Ele, nosso Pai, é santo. E fugir do pecado. A sagrada tradição. Agora, fundamento da Escritura, acho que ficou bem claro, né? Agora vamos para a sagrada tradição, tá bom? Vamos lá. Policarpo, 156. Ele morreu em 156. São Policarpo foi o sucessor direto de São João Evangelista. Então assim, São João morreu, quem ficou sendo bispo em Éfeso, no lugar de São João, foi São Policarpo. Então veja, ele é um sucessor direto dos apóstolos. Tá bem? São Policarpo sucedeu o apóstolo São João, que por sua vez ficou com Nossa Senhora em casa depois da morte de Cristo na cruz. Portanto, São Policarpo conhecia Nossa Senhora, conhecia São João, e foi o que sucedeu a São João logo após a sua morte. Tá bem? Então, tem peso o homem, né? Diz aí. Tu me ameaças, ele falou isso um pouquinho antes de morrer, falou para quem ia matar ele. E olha o que ele disse. Tu me ameaças com um fogo que só arde 1 hora e pouco, depois se extinguirá. Com efeito, ignoras o fogo do juízo e da pena eterna reservado para os ímpios. Veja que altura deste homem, né? Ele estava sendo ameaçado pelo imperador para morrer, e ele não se submeteu às ameaças. Disse, tudo bem, você vai me queimar vivo? Beleza. Essas chamas vão me queimar e vão me matar nessa vida. Mas você, se morrer assim, vai para a
para o fogo eterno. E lá eu não vou, eu vou para o céu, você vai para o fogo eterno. Aí se inverte as coisas. Olha que forte isso aí. E de fato, ele se foi mártir, né, São Policarpo. Você sabia que São João Evangelista tentaram matar, o único apóstolo que não morreu martirizado foi São João. Tentaram colocar ele num caldeirão fervendo, de óleo fervendo, colocaram ele, mas não aconteceu nada, ele saiu ileso. Né? São João ficou exilado na ilha de Patmos, onde teve a revelação do Apocalipse. E São Policarpo sucedeu a ele, o cara, só gente santa ali. Vamos lá. Orígenes, esse aqui é um erro engraçado. Orígenes morreu em 250. Orígenes é um gênio. Um gênio. Ele é um padre, é um gênio. Porém, ele caiu em 2 erros. Mas é um gênio. Para você ter uma ideia, ele traduziu a Bíblia em 6 idiomas, 6 línguas conhecidas na época. Traduziu toda a Bíblia. Toda. É um fenômeno. Orígenes é um crânio. Mas caiu em 2 erros, infelizmente. Tá bem? Homem inteligentíssimo, mas veio a ter 2 erros. A saber, se castrou para viver a castidade. Aqui o primeiro erro dele. Ele tinha dificuldade em viver a pureza, mas ele queria ser um homem de Deus, um homem correto. Então o que ele resolveu? Se castrar para poder viver a castidade. Porém não adiantou, né? Porque o problema está aqui, né? A tentação está aqui. Os desejos estão aqui, não no órgão em si. Então se castrou e ainda continuou tendo problemas, né? Então não serviu para muita coisa. E além de ser um contra-testemunho, né? Imagina, vai os cristãos, e por isso que ele não é São Orígenes, porque ele teve essa atitude que não dá para canonizá-lo, né? E depois, considerava que o inferno era temporário. Ele achava que o inferno, por causa da bondade de Deus, ia parar em algum momento. Isso é uma heresia. Tá bem? Como atualmente tem um monte de seitas por aí que negam o inferno. Vão contra Cristo. O inferno também é dogma de fé, porque Cristo que ensinou, como eu provei agora, né? Tá bem? Então ele teve esses 2 erros, Orígenes. E os discípulos deles, os origenistas, faziam assim, ó. Sobre a heresia origenista, foi combatida no Sínodo Regional de Constantinopla. O Papa Virgílio afirmou: se alguém sustentar que o suplício dos demônios e dos homens ímpios é temporal, ou seja, vai ter fim, e terá fim após certa duração, ou que haverá restauração ou reintegração dos demônios ou dos homens ímpios, seja anátema, seja, né, excomungado. Tá bem? Portanto, o inferno é eterno, as penas são eternas. Daniel já tinha dito, Isaías já tinha dito, Jesus falou várias vezes, os apóstolos também falaram. Portanto, não pode nenhum homem que segue a Cristo dizer o contrário, nem o Papa, né? Ao contrário, o Papa é o que tem que defender o que Cristo. Então tá aí, ó. Tá bem? Não tem volta ao inferno. Ainda a Sagrada Tradição, Paulo VI, 29 de junho de 1968, pouco tempo atrás. Jesus Cristo subiu ao céu e virá de novo, mas desta vez com glória, para julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus méritos. Os que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus irão para a vida eterna. Os que recusaram até o fim irão para o fogo que não se extinguirá jamais. Portanto, é eterno. Tem a vida eterna, a morte eterna. Tá bem? Que a gente fala desde a primeira aula. Vamos lá. Lumen Gentium, 1965, Concílio Vaticano II. E não sejamos lançados como servos maus e preguiçosos no fogo eterno, nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Estabelecida, aprofundamento teológico, tá? A tradição já foi. Estabelecida a existência do inferno, vamos aprofundar em como ele é. Então o inferno
nasce do mistério da impiedade, né? Eu disse que só no céu a gente vai entender esse mistério. O que consiste esse mistério? Falar, tudo bem, Deus respeita a liberdade dos homens e dos anjos, né? Mas ele já sabia que os homens e os anjos, alguns, iriam negá-lo, iriam ofendê-lo. E por que ele criou? A resposta é porque teve muitos bons que valeria a pena para isso. Mas por que permitiu? Isso é um mistério da impiedade. A gente vai ter resposta de tudo no céu. Aqui a gente não consegue ter todas as respostas. Tá bem? E a última consequência do mistério da impiedade, do pecado que os anjos e os homens escolheram, a consequência máxima é o inferno. A última consequência do pecado é o inferno. Se a pessoa recusa a salvação dada por Cristo até o último instante de sua vida, ela vai colher, né, o fruto da sua incredulidade e do seu pecado para sempre, que é o inferno. Tá bem? Porque é aquele negócio da ponte, né? Quem não passar por Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem não for para Cristo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem não estiver dentro da ponte, cai no abismo. Quem não estiver na ponte, a ponte é Cristo. Quem não estiver nele, com ele, por ele, no momento da morte, cai no abismo. Tá bem? Então, é isso. Tá bom? Todo pecado implica dois elementos. O não dito a Deus, porque quando você peca é uma ofensa a Deus. Deus pediu A e a gente faz B. E consequentemente é um sim a uma criatura, né? Você escolhe algo ou alguém em vista do que Deus pediu. Então você diz um não a Deus e diz sim a alguma coisa. Ora, o pecado, portanto, vai ter duas penas, né? A pena temporal e a pena eterna, como o padre já comentou, né? Consequentemente, no inferno distingue-se a pena de condenação, não dito a Deus, né? O pecado a Deus, né? Portanto, o pecado, e a pena dos sentidos, correspondente ao sim à criatura. Então, vai ter essas duas dimensões. Tá bom? Consequentemente, no inferno tem a pena de condenação pelo não dito a Deus, e vai ter a pena dos sentidos, que é o sim que disse às criaturas. E daí derivam as penas do inferno. Vamos seguir. Então vamos explicar melhor. O inferno há de se pagar no corpo e na alma. Tá bem? Por ora, quando se morre, vai apenas com o corpo, com a alma para o inferno, né? Quem está agora, por exemplo, no inferno, só está com a alma. Mas tem duas penas. O não dito a Deus, a pena de condenação. E o sim dito à criatura, a pena dos sentidos. Né? Então, o não a Deus é ficar longe de Deus para sempre. É o principal tormento do inferno. E o pior tormento, né? Ficar longe de Deus para sempre. Não ter esperança nenhuma. Então, é terrível. E a pena dos sentidos, por exemplo. Cada um vai receber a sua paga no corpo, naquilo que tiver ofendido a Deus. O avarento vai ter uma pena conforme a sua avareza. O vaidoso, o orgulhoso, cada um vai ser punido naquilo que escolheu. Disse um não a Deus e escolheu pecar de uma maneira X. Então vai ser punido naquela maneira X para o resto da eternidade. Tá bem? Vamos aí aprofundando, você vai entender melhor. Pena de condenação. Principal tormento do inferno. É negativo. Trata-se da carência da visão de Deus. Não vai ver Deus nunca mais. Isso é uma dor tão grande, porque aqui a gente sabe, né, se a gente peca, se a gente apronta, vamos supor, se a gente vai numa loucura da vida aí, a gente sabe que vai ter perdão, né? Agora, a gente sabe que Jesus está ali, a hora que a gente quiser, Deus está conosco, mas quem não tem, né, nunca mais essa esperança, imagina o tormento que é. Só tem ódio, Deus me livre. Assim como a alegria no céu é ver a Deus, a principal alegria,
A tristeza do inferno é não ver a Deus, estar separado de Deus. Fica com ódio de Deus, com ódio de quem está no céu. Tá bem? Uma inveja eterna, vamos dizer assim. Um ódio eterno. Ave Maria. Vamos lá. Santa Catarina de Sena, que é espetacular. Até estou com ele em mãos aqui, disse ontem, mas digo hoje também. Esse livro aqui. O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Tá bom? Espetacular. Santa Catarina de Sena, ela escreveu esse livro, foi um diálogo dela com Deus Pai. Mas é espetacular. Fala de todas as coisas, inclusive do inferno, do céu, do purgatório, do inferno, a morte, ou como que Deus faz para salvar, a providência de Deus, as coisas boas que acontecem, as coisas ruins. É espetacular esse livro aqui, espetacular. Você fala, padre, qual livro o senhor indica para ler para ter uma visão geral das coisas? Livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo. Você vai ter uma visão de tudo a respeito da fé. Tá bem? Doutora da Igreja. Nesse livro, ela fala de 4 tormentos do inferno. Deus Pai fala para ela, né? E ela só escreve. Veja lá. Primeiro tormento do inferno, ausência da visão de Deus. Um sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo vendo-me que ficar fora dele sem me ver. Deus Pai falando, né? O sofrimento tão grande que os condenados, se fosse possível, prefeririam sofrer o fogo vendo-me, ficar eternamente no fogo, mas vendo Deus, do que ficar fora dele sem me ver. Deu para entender? É Deus Pai falando, hein? É muito forte. Veja o tormento. Remorso. Corrói interiormente o pecador privado de mim, longe da conversão dos anjos, a conviver com os demônios. O remorso eterno, né? Corrói interiormente o pecador para sempre. Saber que ele está ali porque ele escolheu, né? Porque ele podia estar no céu com todo mundo, agora está ali. Então é um remorso eterno, uma coisa horrível. Visão do diabo. Diz Deus Pai, muito grande é esse tormento, Deus Pai falando. Porque o diabo é visto no próprio ser. Tão horrível é sua fealdade que a mente humana não consegue imaginar. Ele é visto mais ou menos horrível, segundo a gravidade de suas culpas. Então assim, no inferno tem, como no purgatório, tem graus, como no céu também, né? Então no inferno tem pessoas que vão sofrer mais do que as outras. Todas vão sofrer, mas segundo aquilo que fizeram. Então uns sofrerão mais, outros sofrerão menos, como Deus Pai diz aí. Alguns veem o demônio, uns veem mais horrível, conforme a gravidade dos seus pecados, outros veem menos grave, né? Mas todos sofrem, é horrível. Então no inferno existe maior sofrimento e menor sofrimento, mas todos sofrem para sempre. Sofrem terrivelmente para sempre. Só que uns mais, outros menos, mas para sempre. Que triste. Ainda sobre o demônio. Diz Deus Pai, ao vê-lo, duplica-se o sofrer. Os infelizes danados veem crescer seus padecimentos ao verem os demônios. Fogo. Um fogo que arde sem consumir, o fogo do inferno. Um fogo que arde sem consumir, sem destruir o ser humano, ou seja, não consome nem destrói, um fogo eterno, né? Já pensou? É algo imaterial, que não destrói a alma incorpórea. Na minha justiça de Deus Pai, na minha justiça permito que tal fogo queime, faça padecer, aflija, mas não destrua. Então imagina a pessoa ficar queimando o resto da eternidade, sem alívio nunca, para sempre. Nossa, mãe.
né? Enfim, e aí isso é o tormento geral. E cada um vai ter o tormento próprio do seu pecado. Também tem os tormentos gerais, que são esses, e tem os tormentos específicos, que é que cada um aprontou no seu próprio pecado. Veja aí. Desses 4 tormentos derivam os demais: frio, calor, o ranger dos dentes. Então, esses 4 tormentos, todos que estão no purgatório, desde o menorzinho até o mais pecador, Satanás, né, que é o principal, sofrem esses 4 tormentos. E desses 4 tormentos se acrescentam, cada um o seu, aquilo que tem como culpa. Vejam lá. Aí aqui diz pormenor, até citei, coloquei agora há pouco essa referência, que é esse livro aqui, ó, Tratado do Inferno. É um livrinho bem pequeno, ó, bem fininho, tá vendo? Onde essa Santa Francisca Romana, é outra santa, ela fala só do inferno. Então, fala dos castigos, como eu disse, esses 4 que Santa Catarina, Deus Pai falou a Santa Catarina, é geral, todo mundo que está no inferno tem. Mas nesse livro aqui, ela fala, Santa Francisca Romana, fala cada castigo de cada pecado capital, de 9 tipos de pecadores, né? E o que paga lá no inferno. Formas de tormento, e também fala dos tipos de demônio, a hierarquia que existe no inferno. Também no inferno existe uma certa hierarquia, todos se odeiam, todos querem mal um do outro, todos odeiam um ao outro, mas todos têm que seguir uma certa obediência a Satanás que governa o inferno. E governa desde já, né? Porque o inferno existe desde já. Também ele domina agora, fazendo as tentações, e dominará os que conseguir arrastar para lá, para sempre, nos tormentos infernais. Então, esse livro aí é pequeno, mas tem todas essas informações que eu não vou citar aqui, né? Porque é longo. São João Bosco teve um sonho, até citei ele ontem, que ele foi levado pelo anjo da guarda dele a visitar o céu, o inferno e o purgatório. Na visita ao inferno, o anjo da guarda disse: você quer experimentar o inferno ou só visitar? Só visitar. Na saída, o anjo da guarda fez questão: olha, Deus quer que você experimente um pouquinho do inferno. Ele encostou o braço no muro do inferno do lado de fora, e ele disse que sentiu uma dor que não tem comparação com nada aqui na terra. E quando ele acordou do sonho, né, do êxtase, o braço estava inchado e ficou uma semana com problema no braço. Tá bem? Voltando agora aos tormentos do inferno ditos em Santa Catarina de Sena. Tem aqueles 4 e agora se acrescenta estes. Veja lá. Por ora, no instante da morte, somente a alma é repreendida, diz Deus Pai. Porque quando morre só vai com a alma para o inferno, né? No juízo final, o corpo vai ressuscitar, por ter sido instrumento da alma na prática do bem ou do mal, conforme a orientação da vontade. Aí, meus amigos, os condenados, diz Deus Pai, os condenados, as almas que estão no inferno, aguardam com temor o dia do juízo final. Sabem que então seus sofrimentos aumentarão. Neste momento, quem está no céu só está com a alma. Quem está no purgatório só está com a alma. Quem está no inferno só está com a alma. Portanto, sofrem na alma apenas agora. A ausência de Deus, o fogo, os 4 tormentos lá que eu disse. Quando receberem o corpo, vão sofrer também no corpo. Então, quem está no inferno agora, teme o dia que Jesus vier julgar os vivos e os mortos. Quem está no céu agora, aguarda ansiosamente a vinda, porque daí vai receber também os prêmios no corpo. E se alegrar também no corpo, a gente vai ver amanhã.
Mas quem está no inferno tem medo do juízo final, porque sabe que vai receber o corpo, sabe que o corpo vai para o inferno também, e aí os tormentos no inferno aumentarão para sempre. Já está ruim, vai ficar pior. Portanto, as almas do inferno têm pavor do juízo final, porque vão receber os corpos e sofrerão também nos corpos o que já sofrem, e vão aumentar no corpo, né, a pena dos sentidos. E aí diz Deus Pai: o avarento arderá na sua ganância dos bens, que desordenadamente amou. Nesse livro aqui, o Tratado do Inferno, fala em pormenores. Na sua ruindade. O maldoso vai pagar na sua ruindade, vai sofrer na sua ruindade. O impuro, na imunda e infeliz concupiscência, né, vai ser punido nisso e com isso. O injusto nas suas iniquidades, o rancoroso no seu ódio pelos outros. E aí se termina. Eu recomendo quem quiser aprofundar as penas, ter informações, vamos supor, em pormenores aí de cada, o avarento, o que é que acontece, o maldoso, o que é que acontece, o impuro, o que acontece. Você lê esse livrinho aqui, Tratado do Inferno, tá bom? Aí é a questão mais de curiosidade, mas o problema é, o inferno tem as 4 penas gerais, que todos vão ter, e se soma no corpo, quando ressuscitar dos mortos, aquilo que pelos quais usou o corpo para pecar, tá bem? E no céu vai ser exatamente o contrário. Se alegra agora pelo que já tem, né? E quando receber o corpo vai se alegrar mais ainda. Então, que Deus nos livre do inferno. Muitos santos, encerro aqui, muitos santos tiveram a graça de ter experiências com o inferno em vida. Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesus, ela, antes de ter o caminho bom, ela teve algumas nunca cometeu pecado grave, mas estava indo para um caminho ruim. Se Deus não intervém, ela ia ter uma má vida e ela iria para o inferno. E Deus deu a graça dela visitar o lugar dela no inferno, caso ela tivesse seguido o caminho mau. E aquela graça de ter visto o inferno fez tão bem para Santa Teresa que quando ela voltou com uma ânsia de penitência, dizendo: tudo nessa terra é preferível viver tudo nesta terra de bom grado do que ir para o inferno. Os pastorinhos de Fátima, os 3 crianças que viram Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora na segunda aparição mostrou o inferno. E quando viram o inferno, né, as crianças gritaram, né, oh, e viram o inferno. E aí, Nossa Senhora disse: vistes o inferno, onde vão as almas dos pecadores. Fazei penitência e sacrifício, rezai, porque tem muita gente, diz Nossa Senhora, tem muita gente que vai para o inferno porque não tem quem reze e se sacrifique por elas. A gente tem que rezar. Uma devoção muito linda, muito fácil, que vai servir muito para nós, para nos proteger do inferno. Como rezar para os outros para que não vão para lá? É rezar o terço da Divina Misericórdia. Recomendo a todo mundo ter devoção à misericórdia de Deus. Como a gente viu, né, nos slides, o que mais ofende a Deus é desconfiar da misericórdia dele. E só vai para o inferno quem desconfia da misericórdia de Deus, ou não aceita a misericórdia de Deus, ou não pede perdão a Deus até o fim. Então só vai para o inferno quem é teimoso. Só vai para o inferno quem é muito teimoso. Porque pecador todo mundo é. Se você pedir perdão a Deus, você não vai para o inferno. Poxa, custa pedir perdão a Deus dos pecados? Custa ficar pedindo perdão? Não, não custa. E você se livra de todos esses tormentos. Então a gente tem que espalhar isso para todos, para que ninguém venha ir para o inferno. Como a gente reza, levai as almas todas para o céu. O nosso desejo é que todo mundo vá para o céu, a gente também. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem.
Nós temos que ter muito empenho em divulgar a divina misericórdia, para evitar que as pessoas vão para o inferno. E divulgar também a devoção à Virgem Maria. Porque quem recorre a Nossa Senhora não deixa ir para o inferno. Né? Quem reza o terço todo dia, quem se apega com Nossa Senhora, pede todo dia, rogai por nós agora e na hora da nossa morte. Você acha que na hora da tua morte Nossa Senhora não vai dar um jeitinho de você pedir perdão a Deus? Claro que sim, mas tem que se apegar a essas duas tábuas de salvação: devoção à divina misericórdia, devoção à Santíssima Virgem Maria. Que a gente divulgue essas duas coisas, porque quem se apoiar nessas duas coisas tem chance de ser salvo mesmo no último instante. Também o nosso desejo é que ninguém vá para o inferno, que todo mundo vá para o céu. Mas a gente tem que trabalhar para isso, porque tem muita gente indo para o inferno porque não sabe da misericórdia de Deus, acha que os seus pecados são muito feios e às vezes nem vão pedir perdão a Deus, ou não tem devoção à Virgem Maria. A gente tem que ajudar essas pessoas a terem coragem de pedir perdão dos seus pecados à misericórdia de Deus e a ter carinho e devoção à Nossa Senhora, para que fujam do inferno, tá bom? O padre vai encerrar com a bênção. Amanhã nós vamos então falar sobre o céu, que é muito mais interessante, né? Então vou dar a bênção a vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz. Até amanhã.